Bom, eu espero que esteja tudo bem por aí. Se até que você entendeu tudo para trás, aqui para frente agora a gente vai ser um pouco mais específico de técnicas avançadas, como que eu criei alguns e-book, como que eu utilizo agora um pouco mais a fundo, tá, no dia a dia. E não tem nada de diferente do que eu já falei. O que vai mudar são as perguntas e o, né, que você está pensando, que você quer utilizar da ferramenta. Mas a gente agora vai ser um pouco mais específico, né, mais avançado. Então, vamos para a aula e entender agora até de fato como que você cria até um e-book. Então, em técnicas avançadas, simplesmente é que nem eu falei, você precisa entender o que você quer. Como assim, Matias? Como que eu preciso entender? É igual eu estava dando exemplo. Eu precisava gerar o quê? Um documento, eu precisava gerar ali um material de apoio para os meus clientes. E o que eu fiz? Eu fui lá e pedi para poder gerar um e-book de como criar uma conta no ChatGPT em 5 passos. Então, eu já tinha a decisão que eu queria. Então, vou dar um exemplo aqui agora, que nem a gente tinha comentado em relação ao bolo de cenoura, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Gera um e-book como fazer o bolo de cenoura em 5 passos. Vamos dizer assim que a pessoa não sabe fazer, então como que faz um bolo de cenoura em 5 passos? Eu preciso que ela gere esse material. Eu vou dizer assim que eu quis que eu fosse criar esse e-book. Então tá aqui, ó. Com certeza é um livro de sobre como fazer o bolo em 5 passos. Preparando os ingredientes, antes de começar a preparar o bolo, ela vai gerar o quê? A receita de como que faz o bolo em 5 passos. Então, isso daqui eu já tinha em mente o que eu queria. Eu perguntei, então eu fui assertivo. Eu pedi para ela gerar um e-book de como fazer um bolo em 5 passos, correto? Ela vai me dar aqui os 5 passos. Vamos esperar aqui antes de ligar. Misturar os ingredientes secos, misturar os ingredientes úmidos, adicionando a cenoura. Beleza, já estou no quarto passo e aquilo vai ser a ação do bolo. Desejo por uma forma untada, farinha, leve para forno aquecido, 180 graus por cerca de 40. Ó, você vira, ela é tão específica que ela deu até o tempo. Pronto, agora você tem um bolo, deixa eu ver o negócio, né? Tem gostado desse livro eletrônico que tem sucesso para preparação do seu bolo. Boa sorte. Agora eu falo assim, ó, descreva o primeiro passo. Então né, eu quero que ela fale mais sobre o passo, entendeu? Então eu preciso entender melhor. Mas antes de começar a preparar, eu gosto de ter os ingredientes, tá? Mas eu preciso entender, eu quero saber o primeiro passo para fazer um bolo de cenoura, preparar os ingredientes. Para isso é necessário ter o seguinte. Deixa eu ver, ela vai meio que encher linguiça, vamos dizer assim. Então ela vai me explicar um pouco melhor o que que é o primeiro passo. Olha o tanto de texto que eu já vi. Eu vou pôr antes, é por de verificar se você tem todos os ingredientes. Então agora eu falo assim, descreva o passo número 2. E ela vai resolver também o passo número 2. Então, assim, tudo aqui você precisa entender o quê? Você está conversando com a inteligência e ela está conversando com você. Só que você não pode deixar dominar você, é você que tem que dominar ela. Então você tem que saber o que, que você quer, e até porque de fato você tem que ler o que ela está falando. Então aqui ela está falando, você não passa, aí vamos dizer assim, pô, mas talvez quem vai ler não tá entendendo. Então assim, ó, então escreva novamente, novamente, o passo número 2 de uma forma humanizada. Um pouco ficou muito robótica, humanizada. E eu quero que ela me fale uma forma humanizada. Ela vai escrever novamente o segundo passo de uma forma humanizada. Nesse segundo passo, vamos misturar os ingredientes secos com alvor, cenoura, para isso precisamos de achioli. Então, assim, todos esses comandos, que nem eu falei assim, tem os prompts, tá, de comando, são coisas que, por enquanto, eu nem vou abordar aqui para vocês poderem não perderem muito, assim, energia com isso. Vocês precisam entender o quê? As palavras são, né, o poder do resultado aqui, então você precisa entender. Olha, segundo palavra, ela foi, tipo, você viu, eu queria que ela tivesse uma formalizada. Agora, assim, agora, fale este segundo passo como se estivesse direcionado direcionado para o público masculino agora. Vamos colocar público masculino. Ok, vamos lá. Nesse segundo passo, nós vamos misturar os óbices. Então, ela já mudou a abordagem, ó. Ok, vamos lá. Nós vamos misturar os ingredientes secos para o nosso bolo de cenoura. Para isso... na internet. Então, pera aí. Vou gerar aqui. Tá, então eu vou atualizar aqui. Vou voltar aqui no e-book. E vou pedir para regenerar novo aqui, ó. Agora vamos tirar para o público masculino. Você pode ver que de vez em quando ele vai dar essa falha, tá? Isso é normal. Assim, isso acontece, que eu falei, né? A gente tá no plano, né, o gratuito. O pago, aparentemente não tem mais isso, né? Esses delays, esses problemas com relação à internet. Mas assim, ó, só para vocês poderem entender, igual eu falei assim, ó. Então, quando a gente fala de técnicas avançadas, quando a gente fala de, nossa, tipo, não cai em história furada de coisa na internet, não, tá? Não existe
técnica avançada. A técnica avançada é as perguntas certas que você tem que fazer para a máquina. E antes de qualquer coisa, igual eu falei, você precisa vir aqui lá no seu bloquinho de notas e colocar o que você quer. Eu coloquei que gera um bolo de cenoura para o público masculino, sabe? Você vai criando aquele mapa mental, aquela transição. Igual aqui eu criei um e-book do WhatsApp, eu que já queria já um manual de vendas no WhatsApp Business, que está explicando o WhatsApp Business. Depois eu precisei criar um e-book, né, falando sobre o Instagram para poder mandar para meus clientes para eles se posicionar no Instagram. Tá aqui, ó. Uma empresa deve usar o Instagram e estabelecer uma estratégia clara. Então, tipo, eu queria que eu falasse sobre o Instagram, mas direcionado para a empresa. Então, eu criei esse e-book falando para a empresa. Então, toda essa parte estratégica, quando a gente fala, não existe, né, uma técnica assim. A técnica tá aqui, ó. Sua cabeça. É você que antes de vir para a máquina, você precisa ter descrito em um papel, um bloco de notas, o que você quer. Depois disso, você vem para a máquina e ela vai gerar para você todas esse resultado aqui. Maravilhoso em coisa de minutos, entendeu? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. A gente vai se falando também e vamos para a próxima aula.